Olá a todos e todas. Então vamos iniciar a nossa aula 14 de imediato compartilhando a tela com vocês. Tela compartilhada, registro meu muito bom dia a todos e todas. Lembrando aqueles que não estão conosco ao vivo que gravamos a aula do matutino. Dando sequência, hoje estamos na aula 14 e, conforme o nosso plano de ensino, observem, nesta aula 14, 26 de novembro, nós tínhamos programado uma palestra com egresso. Essa palestra com egresso ao vivo foi modificada, porque estamos com baixo quórum, e ela estava programada para o noturno. No noturno, nas últimas aulas, então somente 15 alunos estavam comparecendo, que não justificavam convite a um egresso. Afinal, na minha opinião, é um desrespeito convidarmos um egresso do curso, que tem o seu tempo, sobretudo numa sexta-feira à noite, para não ser recebido por pelo menos a maioria dos alunos matriculados. Então, alternativamente, eu aloquei as palestras realizadas por uma egressa na disciplina no ano passado, cujos vídeos foram gravados no nosso Drive, e vou explicar isso na sequência para vocês. São duas palestras sobre áreas funcionais. A área funcional não é conteúdo desta disciplina, mas é a sequência da trilha de administração no bacharelado em gestão de políticas públicas. Após essa disciplina de introdução à administração pública, vocês têm uma série de disciplinas obrigatórias de administração referentes às áreas funcionais, ou seja, as diversas funções de administração e gestão em uma organização, quais sejam recursos humanos, gestão de processos, finanças e orçamento, comunicação e marketing, logística, enfim, temos várias áreas funcionais que se apresentam como disciplinas, além, obviamente, de macrofunções. Macrofunções se referem às funções do processo administrativo: planejamento, organização, execução e controle, que no nosso curso estão nas disciplinas, respectivamente, de planejamento e orçamento, quinto semestre, gestão de projetos, sexto semestre, governança, sétimo semestre e controladoria, oitavo semestre. Muito bem, então vamos continuar. Repassando agora para o início da aula, como vocês podem observar, hoje, então, estamos nessa aula prevista para áreas funcionais, mas o conteúdo vai estar à disposição de vocês no Drive. As duas aulas, palestras ministradas no ano passado, uma sobre recursos humanos e uma sobre gestão de processos, com a egressa Isabela Menon, da nossa turma 2, que tem uma trajetória de longa data nessas duas áreas no setor público, atualmente está no terceiro setor, é head de educação do Centro de Liderança Pública, mas foi diretora de recursos humanos, tanto na Prefeitura Municipal de São Paulo, quanto na Secretaria de Justiça do Estado de São Paulo, bem como consultora de gestão de processos em diversas organizações públicas. Ela igualmente foi minha orientanda de mestrado e agora está no CLP e futuramente deve se encaminhar para o doutorado. E no ano passado lançou um livro pela editora Senac sobre gestão de recursos humanos no setor público. Durante a apresentação que ela faz, eu convido vocês a assistirem. É uma muito boa aula, a Isabela é muito didática e, além disso, ela mostra, de fato, a relação entre os conceitos e a aplicação no setor público, considerando a trajetória profissional que ela tem. Esses dois links com as apresentações estão no nosso Drive da aula 14.
Vamos começar a nossa aula, como sempre, no instante recordar é viver, o que ficou da última aula. Na aula 13, nós discutimos o último conteúdo que restava para esta disciplina, referente ao programa da disciplina de fato, que era considerar as aplicações das ideias do enfoque ou abordagem contemporânea da administração na gestão pública. E eu iniciei a aula fazendo com vocês um panorama dos modelos de gestão, o modelo patrimonial, que vocês conhecem, a captura do interesse público pelo interesse privado, que está na base sociocultural dos Estados modernos, o modelo burocrático, que é o modelo que advém do tipo ideal ou ethos de racionalidade legal weberiano e que se transformou em um sistema social que embasou reformas administrativas no decorrer do século XX, demarcando o processo de profissionalização da administração pública na oportunidade, considerando 3 princípios, quais sejam a legalidade, o formalismo e a meritocracia, cujo principal objetivo era despersonalizar a administração pública, separando o público do privado. E este modelo, obviamente, ele tem diferentes níveis de maturidade, trajetórias em cada país, e como vocês sabem, no caso brasileiro, é um modelo tardio e incompleto. Discussão essa que vocês vão fazer no 4º semestre do curso, na disciplina de Estado, Burocracia e Políticas Públicas. E, por fim, o modelo pós-burocrático. Este era o modelo foco da aula passada, porque este modelo de gestão ele considera diversos princípios que estão presentes nas escolas contemporâneas da administração. Esse modelo pós-burocrático demarca as mudanças no setor público no último quartel do século XX, neste primeiro quartel do século XXI. Portanto, um período de 50 anos, como está ilustrado, que nós chamamos de gestão pública contemporânea. E essa gestão pública contemporânea se apresenta tal como uma era na acepção paradigmática de pós-burocracia. Recordando que este modelo pós-burocrático no setor público brasileiro é o modelo entre incipiente e emergente. Mostramos como que surge essa gestão pública contemporânea na ocasião, a partir da crise dos 2 modelos de Estado na década de 1970. Expliquei em detalhes para vocês como essa crise é interpretada, seja economicamente, politicamente e administrativamente. Para nós interessa a crise do modelo administrativo pelas disfunções burocráticas e como surgem, a partir das disfunções burocráticas, ideias de ajustamento do modelo burocrático, que dão origem ao modelo pós-burocrático. Este modelo pós-burocrático, ele é um modelo variável, vocês recordam do texto da aula passada, do professor Leonardo Seck, um modelo que se apresenta a partir de diferentes movimentos em cada país. E cada governo, com a sua orientação política e ideológica, tem uma apropriação deste modelo e apresenta uma nomenclatura para este modelo. Então, a New Public Management não é tão somente o modelo pós-burocrático per se. A New Public Management é um dos submodelos pós-burocrático que surge na Inglaterra. A administração pública gerencial, inspirada na New Public Management, é um submodelo pós-burocrático na reforma administrativa brasileira a partir de 1995, igualmente conhecida como Reforma Bresser, em alusão ao ministro Bresser Pereira, que foi ministro da Administração e Reforma do Estado. Governo empreendedor é o nome que se deu a uma variação da pós-burocracia nos Estados Unidos, pela ideia de se reinventar o governo. Teve um livro na década de 90, que foi um livro best-seller, chamado Reinventando o Governo, de Osborne e Gable, e Osborne e Gable acabaram inspirando a política pública de gestão do Bill Clinton, por exemplo. Deixa eu ver se eu localizo aqui o livro para ilustrar para vocês.
Aqui, este livro aqui, ó, Reinventando o Governo. Se alguém tiver interesse, talvez tenha excertos ou PDF dele na internet. Enfim, então, Reinventando o Governo dá origem às ideias de governo empreendedor como um submodelo pós-burocrático nos Estados Unidos na década de 1990. Governança pública é um termo que surge de uma adaptação à esquerda da New Public Management a partir da alternância de poder, por exemplo, na Inglaterra, entre conservadores e trabalhistas, quando Tony Blair assume o poder e traz para a New Public Management uma dimensão sociopolítica, a partir das ideias de participação, por exemplo. Administração pública societal é um nome que se dá ao modelo de gestão acadêmico no Brasil, que faz uma crítica à administração pública gerencial. É um texto, né, de uma professora da UFMG, Ana Paula Paes de Paula, que inclusive faz um debate com o professor Bresser, numa revista durante 2005, a partir de artigos em que eles vão publicando e debatendo. Se vocês tiverem interesse, podem encontrar esse debate na RAI, a Revista de Administração de Empresas da Fundação Getúlio Vargas, no ano de 2005. Novo Serviço Público é o nome que se dá a um movimento crítico nos Estados Unidos, a ideia de governo empreendedor, marcada por um texto que se tornou um livro, que inclusive vocês leram um capítulo deste livro, que é o livro do Denhard, né, Teorias da Administração Pública. No final deste livro, no capítulo 7, ele apresenta a ideia do modelo do novo serviço público. Enfim, então você tem variações no modelo pós-burocrático, com as devidas apropriações à direita e à esquerda. Mas, independente dessas variações, você tem características que são similares, quais sejam a orientação para resultados, por mais que o conceito de resultado seja polissêmico, uma cadeia de valor multicritério, então você deve pensar a complementariedade entre critérios, evitar, né, tão somente um critério. Então pensem, por exemplo, a aplicação disso na avaliação de políticas públicas, como é importante você ter um painel de indicadores, porque afinal cada um dos indicadores parte de um critério. Uma administração pública mais voltada ao cidadão, né, tem hora que se pensa esse cidadão como cliente, tem hora que se pensa esse cidadão como usuário, né, então tem as variações. Uma transição para governo aberto. A ideia de governo aberto vai desde uma ideia de dados abertos até uma ideia de transparência e participação. A ideia de processos decisórios descentralizados, que pode levar em consideração, por exemplo, o repasse de atividades para o terceiro setor e mercado, mas pode também levar em consideração arranjos socioestatais entre Estado e sociedade civil, incluindo movimentos sociais. Veja como que dentro de uma mesma ideia você tem diferentes concepções, e a forma em que cada uma dessas concepções, ora partem da direita, ora da esquerda, mas quando você analisa governos, elas de fato se hibridizam nos instrumentos de gestão e das políticas públicas. A flexibilização do modelo burocrático e a ideia de Estado-rede, com dois grandes referenciais de governança que eu já apresento no final. Então, nessa aula, eu acabei no final fazendo uma relação com um texto que vocês leram na aula 4 da minha autoria, que mostra as mudanças na gestão pública contemporânea no Brasil. E esse texto, ao fim e ao cabo, ele quer mostrar a ascendência do paradigma pós-burocrático, que tem múltiplas dimensões, desde uma dimensão econômica, uma administrativa, uma sociopolítica, cada uma baseada em um critério, cada uma com as suas ideias-chave de mudança no setor público, e cada uma levando em consideração uma diferente perspectiva de criação de valor, desde você pensar o cidadão como contribuinte, até o cidadão como cidadão na acepção de sujeito de direitos. Enfim, então, vamos apenas recordar que o marco dessas mudanças no Brasil é a década de 80, a Constituição de 1988 e a reforma do Estado na década de 1990. E eu termino a aula mostrando ao fim e ao cabo que
O conceito de governança, igualmente, é um conceito polissêmico. A palavra governança ela entra em voga quando você pensa o setor público não como um sistema fechado, mas como um sistema aberto. Isso é uma característica da teoria dos sistemas. Quando você pensa o setor público como um sistema aberto, a partir de múltiplas relações, essas múltiplas relações, elas passam a, muitas vezes, serem não hierárquicas, serem horizontais, o que requer uma concertação. Essa concertação, né, com C, não com S, né, como que você faz esse concerto entre múltiplos atores, né, pode ser pensada desde uma ideia de administração pública como negócio público, dentro de um Estado-rede, com contratos que são feitos com o terceiro setor, com o mercado, e muito partindo de uma dimensão econômica e administrativa, até uma ideia de Estado indutor e ativador, que joga muita luz no interesse público ou no espaço público, né? Enfim, isso é só para que a gente possa mostrar como o próprio conceito de governança é um conceito polissêmico, ou seja, ele tem múltiplas interpretações e apropriações políticas. Assim, eu termino a revisão e antes de prosseguir para fazer a relação com as duas palestras que nós colocamos no Drive à disposição e também abrirmos para as dúvidas e perguntas que vocês tenham sobre a avaliação, eu descompartilho para que a gente possa fazer uma discussão sobre este conteúdo da aula passada, no caso de haver dúvida, pergunta ou questão. A palavra está com vocês, fiquem à vontade. Meus caros, obrigado, Juliana. Enfim, obrigado, Maria Luísa. Então, vamos prosseguir. É que hoje sequer temos alguém com a câmera aberta, todos com a câmera fechada. Então, isso às vezes acontece. Entendo também as questões de internet, né? Mas enfim. Então, o Bruno coloca, professor, uma dúvida rápida a respeito da prova, que é um ensaio. Vou responder isso, Bruno, no final da aula, quando vamos discutir o trabalho final. Por enquanto, estou abrindo para discutirmos sobre esta revisão da aula passada. Se não há dúvidas, então, vamos prosseguir. Vou recompartilhar com vocês a nossa apresentação. Apresentação recompartilhada. O conteúdo previsto para a aula de hoje, que nós receberemos pela noite, o vídeo seria disponibilizado, ou vocês poderiam estar conosco pela noite, caso a aula fosse ao vivo, é gestão pública ou administração pública, né, como área meio. E aí vamos recordar este conceito, que é um conceito fundamental. Vocês recordam do conceito de processo administrativo, que advém da escola clássica do faiolismo, conceito esse que pensa a administração, né, a partir de uma sucessão de macrofunções. Afinal, o que é pensar a administração numa organização? É pensar que essa organização, para atingir os seus objetivos, vai processar recursos, e esse processamento envolve planejamento, organização, execução e controle. Todos recordam que esse conceito de processo administrativo surgiu com Henri Fayol na escola da gestão ou processo administrativo. Esse processo administrativo a gente pode pensá-lo dentro de cada uma das áreas funcionais da administração. Que são áreas funcionais da administração? Basta pensarmos os recursos que uma organização processa. Cada recurso dá origem a uma área funcional.
recursos humanos, né? Recursos informacionais, para se gerar processo comunicacional, recursos materiais, com as devidas compras e suprimentos, né? Tecnologia da informação, para já falar de ciências de dados, né, e da transformação digital, recursos financeiros e assim por diante. E o conteúdo que eu coloquei à disposição de vocês são os conteúdos de recursos humanos e processos. Lembrando que vocês vão ter disciplinas sobre todos esses conteúdos aqui que estão ilustrados nesse slide no curso, como eu mencionei no princípio da aula, desde disciplinas de processo administrativo, a disciplina de planejamento e organização, governança, gestão de projetos e controladoria, para perfazer esse processo administrativo. E as áreas funcionais, vocês vão ter as disciplinas de gestão de recursos humanos, comunicação e marketing, logística, que leva em consideração compras, suprimentos e distribuição, gestão de processos justaposta com tecnologia da informação. Muito da gestão de processos hoje está numa base de transformação digital, por isso que a gente tem essa relação entre processos e TI, e administração financeira orçamentária, com introdução à contabilidade. Enfim, vocês vão ter todas essas disciplinas, e no momento de final desta disciplina de introdução à administração, a gente traz esse conteúdo como uma forma de desfecho da disciplina para criar algum interesse de vocês nos conteúdos que vão se apresentar nos anos vindouros. Então, vocês vão encontrar no nosso Drive uma aula palestra de recursos humanos. Aqui está uma imagem da aula, ali está uma pequena foto da Isabela, que eu mencionei para vocês no início da aula. Então, essa aula está à disposição pelo link do YouTube, no Drive da aula 14. Ela explica toda a ideia de gestão de recursos humanos no setor público, desde uma concepção conceitual até mostrando aplicações dessas ideias no setor público, a partir de um caso da Prefeitura de São Paulo. E também temos uma aula dela sobre gestão de processos, e convido também vocês a assistirem essa aula da mesma forma, né? Com um conjunto de conceitos sobre gestão de processos e, no final, um caso de aplicação. Então, esses dois conteúdos estão no nosso Drive, na aba Aula 14. E para finalizar, e agora sim, vamos debater dúvidas que, porventura, vocês tenham sobre a avaliação final. Eu vou descompartilhar essa apresentação e vou compartilhar o arquivo da avaliação e nós respondemos as perguntas que vocês têm. Muito bem, então vocês receberam por e-mail a avaliação da nossa disciplina, num arquivo PDF. Eu vou aqui repassar e no final, quando eu descompartilhar, podem fazer a pergunta que desejar. Então, lembrando, a avaliação individual, temos 5 perguntas, né, e um ensaio. As 5 perguntas são referentes a conteúdo que nós tivemos no decorrer da disciplina, relativo a diversas aulas, desde conteúdos que estão nas primeiras aulas, com conceitos introdutórios de administração, que são fundamentais para todo o curso de gestão de políticas públicas, bem como vocabulário na trajetória profissional de vocês como gestores. Por isso que essas questões estão aqui e convido vocês, de fato, a fazerem a avaliação com calma. Separem um dia no final de semana e façam a avaliação como um processo de autoaprendizado. Não deixem para a última hora, simplesmente olhando questões ou fazendo busca por respostas sem refletir, né? Isso não contribui, né? Enfim,
Muito cuidado, né, ao fazerem buscas por respostas, de não incorrerem no risco de plágio. Eu digo isso porque nós passamos nos arquivos que vocês enviam software anti-plágio, inclusive levando em consideração respostas que foram dadas, às vezes, anteriormente por alunos em avaliações que não são iguais, mas são similares. Volto a dizer, o que nós queremos da avaliação é um processo de honestidade, que você, como aluno, a partir daquilo que você absorveu no curso e apoiado na bibliografia do curso, pare, pense essas questões e responda. Muito bem. Então, padrão de resposta é sempre introdução, desenvolvimento e conclusão, né? E vamos usar o padrão Times New Roman ou Arial. Se algum aluno, porventura, tiver dificuldade, não está com computador, isso pode ocorrer, pode fazer a atividade à mão, não há problema nenhum, e neste caso, eu digo, às vezes o aluno está sem computador, só está com celular, faça atividade à mão, tire uma foto, né, e mande a foto, né, pela instrução que nós vamos dar de forma de entregar a avaliação. Então, não há nenhum problema para aqueles que não têm computador, afinal, para aqueles que não têm, seria um papel da universidade ofertar pelas salas pró-alunos, mas como estamos na pandemia, né, em aula telepresencial, isso é muito compreensível. Então, vamos em frente. Não pode ultrapassar uma página, né? É claro que aí para respostas feitas no computador, se alguém for fazer à mão e a letra for maior, fique à vontade. A ideia é, de fato, ter uma resposta com capacidade de síntese, né? E isso faz parte do processo de avaliação. E além dessas 5 perguntas, eu já vou passar por elas, temos um ensaio. O ensaio deve ter entre 1.000 e 1.500 palavras, isso geralmente é algo entre uma página e meia e 2 páginas, porque uma página às vezes tem 750 palavras. Enfim, então é um ensaio que geralmente tem entre uma página e meia e 2 páginas. Um ensaio é um texto, né, de autoria sua, em que você vai partir de uma introdução, de um desenvolvimento e de uma conclusão em torno do tema que foi proposto. Imagine se vocês estivessem fazendo uma dissertação no Enem. Aqui, certamente, muitos prestaram o Enem. Enfim, claro que ali diante do tempo de prova, né, uma redação muito rápida e geralmente com 4 partes, né? Uma introdução, desenvolvimento 1, desenvolvimento 2, do ponto de vista de argumentação, e uma conclusão, né? Estou fazendo essa observação porque conheço a estrutura do Enem, afinal tenho uma filha no ensino médio e que foi treineira nesse ano, estávamos discutindo o conteúdo da redação aplicado no último domingo, né? Que é um conteúdo muito pertinente, por exemplo, para quem é de GPP, né? Afinal, discutir invisibilidade social pela ausência de registro civil, por exemplo, algo que acontece muito no Brasil, né? Se a pessoa não tem registro civil, ela não é considerada cidadã, né? Enfim, isso acontece muito desde o ponto de vista socioeconômico, mas igualmente por estilo de vida. Povos ciganos, por exemplo, muitas crianças nascem e não têm registro civil. Enfim, então temos um ensaio. Cada questão vale 1,5 ponto. Então, o total de questões, né, equivale se a gente parar para pensar, 3, 6, né, 7,5, e isso porque eu coloco uma pontuação a mais, né, e o ensaio vale 40 pontos. Tá?
Isso eu sempre faço, que às vezes é uma forma de ter uma pontuação adicional, né? Às vezes alguns alunos perguntam, professor, por que que não bate, né, a pontuação? Só para termos uma base. Mas, enfim, volto a dizer, o que nós queremos é um muito bom desenvolvimento, né, das questões e do ensaio. A entrega vai ser por e-mail, o prazo é 17 de dezembro, pode enviar antes, mas a entrega é até 17 de dezembro, meia-noite. A entrega será por e-mail, o e-mail da disciplina, e eu vou dizer como vocês devem entregar. A forma em que o arquivo deve ser nomeado, né, e, obviamente, haverá a resposta aos e-mails de vocês por parte da monitora, que vai receber os trabalhos, organizar os trabalhos num drive, e depois eu vou fazer a correção desses trabalhos e lançar as notas na planilha. Então, passando pelas questões, o que são os níveis de administração, e a partir de uma organização pública, ilustre cada um dos níveis, apresentando-os. Defina a eficiência, eficácia e efetividade, que são 3 critérios para se pensar resultados, né, no campo da administração, e considerando uma organização pública ou política pública, descreva a aplicação desses conceitos. 3. A escola clássica identifica 6 funções de uma organização. Uma dessas funções é a administrativa, que se subdivide no processo administrativo. Eu quero que vocês expliquem o processo administrativo, pode ser numa organização pública ou privada, e ainda façam um paralelo entre o processo administrativo e o ciclo de políticas públicas. Ademais, responder à questão 4, né, em torno do comportamento organizacional, escola essa contemporânea que rejeita as ideias de algumas escolas clássicas da administração. Então, eu quero que vocês elenquem e explique algumas ideias-chave do comportamento organizacional e ilustre avanços que ocorreram em relação, por exemplo, nessa escola, aos pressupostos da Escola de Relações Humanas. E, por fim, com relação ao pensamento administrativo, ou teoria de sistemas, né, nós temos ali a forma em que ela está baseada em diversas ideias, isso está muito bem descrito no texto, né? Não é uma teoria da administração, é uma teoria que tem uma apropriação pela administração. E aí nós queremos saber quais são as principais ideias da teoria geral de sistemas apropriadas pela administração e qual a importância dos princípios dessa escola para pensarmos, né, a gestão pública contemporânea, que foi o nosso objeto de estudo da aula 13. E com relação ao ensaio, o que nós temos, né? Vocês devem selecionar um dos temas abaixo e elaborar um texto entre 1.000 e 1.500 palavras. Né? Vocês devem fazer uma reflexão sobre o tema, podem selecionar argumentos das bibliografias, bem como das aulas que foram ministradas. Qualquer citação que vocês fizerem deve estar nas referências, né, ao final do texto, e redigirem um texto. Pode ser um texto sobre como os princípios das escolas clássicas permanecem nas organizações públicas na atualidade. Pode ser um texto como os princípios das escolas contemporâneas adentram, está faltando um R, por favor, adentram, né, na gestão pública. Pode ser um texto sobre como os fundamentos da burocracia para a profissionalização do setor público. Um texto sobre o modelo pós-burocrático e como esse modelo ele gera orientações para reformas e inovações nos governos na atualidade. Ou pode ser um texto sobre gestão de organizações públicas, onde você trabalha o conceito de processo administrativo e das áreas funcionais. Quem for, por exemplo, fazer um texto sobre o item 5, eu recomendo assistir as 2 aulas gravadas pela professora Isabela. Muito bem. Eu vou descompartilhar e vou ver as perguntas que surgiram no chat e responder, e fico à disposição de vocês. Então, vamos aqui ver. Então, já respondemos a pergunta do Bruno.
A Júlia pergunta sobre a bibliografia que devemos usar para elaborar o ensaio. Devemos usar fontes além das referenciadas? Ou pode usar as da disciplina e podem ir além. Fiquem à vontade. Já expliquei para o Felipe a soma, por que eu faço isso. Sim, é permitido fazer citações. E a Karen, só para confirmar. Exatamente, Karen. Os níveis de administração são 3 níveis, é um conceito clássico da administração. Estratégico, tático e operacional, né? Independente de qual seja a literatura. Claro que o nome tático às vezes vai variar, tático ou gerencial, é compreender uma organização e o papel de cada um dos níveis de administração. Basta revisarem, nesse caso, o texto da professora Alqueta Pesce e Felipe Sobral, que estão nas nossas primeiras aulas. E a Juliana pergunta... Não, é uma página para cada questão, Juliana. Se um aluno conseguisse responder as 5 questões em uma página, olha, seria uma capacidade de síntese, assim, é até possível, mas seria enfim. Mas não, é uma questão por página, para vocês terem capacidade de fazer uma introdução, um desenvolvimento e uma conclusão. Muito bem. Dúvidas, perguntas, questões adicionais, meus caros, minhas caras? Fico à disposição para encaminharmos para o final da aula. Hoje, como o conteúdo da aula é menor, uma vez que as aulas palestras estão à disposição no Drive, e como informado por e-mail, o tempo de aula será menor, nós vamos encaminhar para o final em instantes. Então, quero saber se vocês têm alguma dúvida adicional sobre a nossa avaliação final. Lembrando que eu vou enviar um e-mail na próxima semana sobre a forma de entrega da avaliação final, que, por favor, prestem atenção. Vai ser por e-mail, pelo e-mail da disciplina, tem uma forma de nomear o arquivo para facilitar o trabalho da nossa monitora, que vai receber os e-mails, responder para vocês, colocarem os trabalhos no Drive, passar no no detector de plágio, vai fazer tudo isso. Então, tem toda uma forma, né, para a entrega do trabalho, que vocês devem se atentar, por favor. Não é para enviar no meu e-mail, se mandar no meu e-mail, eu não vou responder, enfim, vamos seguir o protocolo. O Caio pergunta, tanto faz se o ensaio for mais prescritivo ou descritivo, da forma que preferir. Enfim, tanto faz. A tendência questões que começam com como, né, eles tendem a ser mais prescritivos, né? Enfim, mas você pode trabalhar tanto a partir de uma abordagem ou de outra, em qualquer um dos temas. Alguma dúvida adicional? Muito bem, pessoal. Então, eu vou encerrar nesse instante a gravação e finalizar a nossa aula e fico aqui à disposição na sequência se houver alguma dúvida. Muito obrigado pela presença de vocês. Na semana que vem, talvez nós tenhamos uma sessão de dúvidas, como está programado, mas eu informo vocês por e-mail. Muito obrigado e um bom final de semana.